Olá pessoal, eu sou Ara, este é o meu canal, um canal sem canalice nem oportunismo, e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre o deputado Nicolas Ferreira, que na onda daquele vídeo do Pix que ele fez, meses atrás, ele fez um novo vídeo com a clara intenção de instigar pessoas a irem no movimento que ele chama de manifestação pró-anistia, que vai acontecer no domingo, lá na Paulista, no domingo agora 6 de abril. E aí, para eles evitarem o fracasso que foi o evento de 16 de março em Copacabana, eles estão tentando fazer de tudo. Eu trouxe aqui para vocês, eles usaram a exaustão, ou tentaram até onde puderam utilizar a imagem da Débora para atrelar a anistia, para que mais pessoas comprassem essa ideia de justiça e clamor por justiça e para irem na manifestação. Alexandre de Moraes concedeu prisão domiciliar a Débora, aí tanto o bolsonarismo quanto a militância como um todo está fazendo movimentos para ver como que vai encher essa manifestação do dia 6 de abril, até porque se essa manifestação não mostrar pujança, força política, força de mobilização, aí a gente terá aí um cenário um pouco, como é que eu digo, um cenário não positivo para o próprio bolsonarismo como um todo. Então, eles estão se reunindo, eles estão organizando tudo que eles podem, da melhor forma que eles conseguem comunicar com a base deles, para eles levarem pessoas lá na manifestação. Com Débora, repito, não deu certo, porque Débora está em prisão domiciliar. Então, estão fazendo vários tipos de chamadas, Michele, com várias mulheres, a Bia Kisses, a Carol Dituani, a própria filha do Clesão, colocaram na chamada de vídeo com a camiseta escrita Anistia Já, para conclamar mulheres a irem na manifestação, levando o quê? O batom. Só que Nicolas, ele vai mais longe. Ele pega... para tentar surfar na onda daquele vídeo do Pix que foi muito reverberado, ele pega essa estratégia, ele tenta aplicar para ver se ele consegue dar visibilidade maior à manifestação de domingo. Então, para que eles tentem levar mais pessoas e principalmente mulheres nessa manifestação, eles utilizam Nicolas, que tem muito apelo popular, que tem um carisma, que, claro, é canalha e aproveita para distorcer narrativa no seu belo prazer para convencer os já convencidos, porque Nicolas basicamente fala para os convertidos, só que ao mesmo tempo Nicolas também ele tem essa habilidade, ele consegue conversar com gente que não é convertido da ideologia bolsonarista, mas gente que vê algum sentido, digamos assim, naquilo que o Nicolas fala. Por conta disso, Nicolas cria esse vídeo, claro, tudo organizadozinho, com o marqueteiro do Nunes, que é do PL, que eu já trouxe aqui para vocês. Eles fazem essa peça publicitária, porque é uma peça publicitária, para eles tentarem ver o quanto eles conseguem de publicizar essa manifestação, porque eles estão indo para tudo ou nada, tanto assim que nós teremos vários governadores nessa manifestação, até Ratinho Júnior, que não estava no dia 16 de março, já confirmou o nome para manifestação de domingo, Michele vai discursar, enfim, eles estão fazendo de tudo, levaram... a própria Carol Dituani vai discursar, levaram várias mulheres, que da outra vez só tava lá homens, Silas, Magno Malta, Nicolas e os governadores. Dessa vez eles estão tentando fazer o máximo que eles conseguem, chamar a militância e também mulheres como um todo.
Então o Nicolas faz um vídeo canalha, oportunista, completamente inapropriado, mas com intenções claras. Então nós vamos aqui juntos analisar esse vídeo do Nicolas. Anistia, o que você tem a ver com isso? Eu te explico. Em 1955, o negro era obrigado a ceder seu lugar no ônibus para uma pessoa branca. Uma mulher, Rosa Parks, certo dia se negou e foi presa por se recusar a se levantar. Sua atitude gerou o boicote aos ônibus, liderado por Martin Luther King. Sim, isso foi o início do movimento contra as injustiças que a população negra sofria. Mas o que isso tem a ver com a anistia, Nicolas? Isso não tem absolutamente nada a ver com a anistia. Nada. Primeiro, ele está trazendo uma história de um outro país, num outro contexto, numa luta que tinha a ver com direitos civis, para tentar comparar com o que você tem a ver com a anistia. Porque eles precisam fazer esse link, eles precisam tentar fazer essa conexão emocional, tentar associar a questão da Rosa Parks, né, e claro, do Martin Luther King, que liderou a questão dos movimentos negros, né, da questão de buscar a igualdade civil, por óbvio a igualdade racial. Ele tenta fazer esse link para tentar falar que você tem alguma coisa a ver com a anistia. A injustiça contra uma mulher virou um marco de uma luta coletiva. Lá foi um ônibus, aqui um batom. Débora, casada, mãe de 2 filhos pequenos. Cabeleireira, condenada a 14 anos. Cabeleireira! Que coisa absurda! Um deputado federal falando cabeleireira é pra acabar. 14 anos de cadeia. Seu crime? Escreveu "Perdeu o Mané" em uma estátua com um batom. Você já sabe que Débora não será condenada por conta da questão de ter escrito "Perdeu o Mané" com um batom. Débora será condenada porque ela foi acusada de vários crimes, e entre eles, nenhuma acusação da Débora tem lá a questão do batom. Eu já falei aqui, não vou repetir, quem quiser ver os vídeos sobre a Débora e os crimes que a Débora está respondendo, ou as acusações, é só clicar nos links dos cards que está vendo aqui. Então você sabe que não, Débora não está sendo acusada por conta do batom. Inclusive se hoje nós temos Débora e várias outras pessoas acusadas, é por conta de uma lei que eu já falei aqui inúmeras vezes, eu vou repetir aqui, que é a Lei 14.197 de setembro de 2021, assinada, promulgada pelo presidente Jair Messias Bolsonaro, que revogou a nossa LSN, a nossa Lei de Segurança Nacional, porque o Brasil sempre teve a Lei de Segurança Nacional desde 1935. A primeira Lei de Segurança Nacional é desse ano, desde a ditadura. E a Lei de Segurança Nacional nada mais é do que um aparato legal que vários países utilizam para numa situação de protecionismo da segurança do Estado, de proteger a segurança nacional. Entretanto, Bolsonaro, em setembro de 2021, ele promulgou a Lei 14.197, que basicamente revogou a Lei de Segurança Nacional de 1983. A LSN de 1983, que é a 7.170, praticamente foi revogada, e o que entrou no lugar dela foi a 14.197. A 14.197, ela introduziu o atentado ao Estado Democrático de Direito, ela introduziu o golpe de Estado, introduziu como? Como ilícito penal. Então, se hoje nós temos Débora e várias pessoas que foram lá naquela famigerada manifestação, se temos essas pessoas criminalizadas, ou seja, condenadas por conta
do que fizeram lá é basicamente por uma lei sancionada pelo próprio Jair Messias Bolsonaro. Para vocês terem uma noção, golpe de Estado de 4 a 12 anos e atentado ao Estado Democrático de Direito de 4 a 8 anos. Ou seja, 2 dos crimes que a própria Débora está sendo acusada foi o próprio Bolsonaro que sancionou, mas a galera inculta, incauta, a galera não consegue raciocinar sem fígado, sem adoração política, aí não consegue avaliar para entender o contexto e ver que Débora não está sendo e nunca foi acusada por conta de ter escrito na estátua Temis com um batom, não foi por isso. Mas isso você já deve saber. A pergunta que fica é: se ela tivesse escrito fora Bolsonaro em vez de perder o Mané, Moraes e Dino teriam condenado ela da mesma forma? Uma pessoa que não tem uma imagem dela dentro do Congresso, quebrando nada, nenhuma violência. E pior, um funcionário da limpeza desfez o golpe de Estado da Débora com água e sabão. Quem gera mais risco à democracia? Uma cabeleireira com um batom? Cabeleireira! Cabeleireira é demais, um deputado federal. Cabeleireira. Ou 15 traficantes soltos pelo STF? A resposta todo mundo já sabe, mas muitos têm medo de responder. E aí está o meu ponto. Quando você trata uma injustiça apenas como um número, você ignora que é uma pessoa, uma família que está sofrendo e que você um dia pode ser vítima da mesma injustiça. Infelizmente, temos muitas outras vítimas. Eliene Amorim, 28 anos, manicure, presa no dia 22 de março de 2023, quase 2 meses depois dos atos do dia 8 de janeiro em São Luís. Motivo da prisão? A acusação que teria participado dos atos de vandalismo em Brasília. Mas até hoje, não foi apresentada nenhuma prova de que ela tenha quebrado algo, invadido prédios ou incentivado qualquer tipo de violência. Uma das páginas da denúncia mostra que a única suposta participação atribuída a ela é o fato que teria viajado para Brasília. Só isso. Nicolas é canalha. Primeiro, ele tenta trazer a história da senhorita Parks, um ícone na luta antirracial, que se recusou a dar seu lugar no ônibus, numa América que ainda valia a lei Jim Crow, uma lei que tentava, na minha opinião, inclusive, legalizar o racismo e permitir de maneira muito clara todo tipo de violência à raça, principalmente à raça negra, porque a lei Jim Crow é nesse sentido. Você que me acompanha aqui já conhece essa lei Jim Crow, quando eu falei da Hot, McDonald's, enfim. E a gente vê um canalha desse trazendo um facto histórico, inclusive um facto que não foi só com a senhorita Crow. 9 meses antes, a Claudette, uma menina de 15 anos, a Claudette Calvin, ela já tinha feito a mesma coisa, lá em Montgomery, em Alabama. Ela não se levantou, estava saindo da escola com as amigas, numa América racista, que ainda valia o Jim Crow, por conta da lei Jim Crow, que teve essa regra de segregação racial nos ônibus, na vanguarda da Jim Crow. Aí ela fala, não, vou entrar no ônibus, e a regra era o quê? Branco sentava à frente, negros atrás, e quando não tivesse brancos, quando não tivesse lugares nos ônibus, negros tinham que se levantar para dar lugares a branco. Aí, a adolescente Claudette não se levanta, com apenas 15 anos. Por que ela não se levanta? Porque naquela época era o próprio motorista, na lei da segregação racial dizia isso, o próprio motorista dizia assim para os utentes, para os clientes, para quem estava no ônibus, olha, levanta, dá lugar a esse branco. Então, no caso da Claudette, junto com as amigas, quando o motorista pede para que ela se levante e dê lugar a uma mulher branca, uma mulher, diga-se de passagem, jovem, não era nem uma mulher velha ou idosa,
mas o motorista pede para elas darem lugar. As amigas dão lugar, aí sobra, né, um lugar para a moça branca se sentar. Só que não bastava o negro dar lugar, o branco também não queria se sentar lado a lado com o negro. Então, a mulher branca, a moça branca se recusa. A Claudette Calvin, repito, com 15 anos, ela fala, não vou sair. Aí, ela não se levanta, né, que não precisava nem mais ceder o lugar, uma vez que já tinha um lugar cedido do seu lado, ela é levada para a polícia, é presa. Uma menina de 15 anos foi presa por conta da lei da segregação racial nos ônibus, que estava ainda na vanguarda da lei Jim Crow. Ela foi presa. Só que 9 meses depois, a senhorita Parks, vindo cansada do trabalho, uma costureira, cansada de todas as vezes ter que fazer aquele movimento, ônibus cheio, preto sai para branco se sentar, ela se recusou. Só que a gente tem que entender o contexto histórico, que nesse mesmo dia, nesse mesmo momento, 1 de dezembro de 65, já tinha quase 5 décadas da lei Jim Crow. E não foi só a senhorita Parks que estava naquele ônibus de preta sentada. Não tinha mais pretos. Inclusive, outros 4 se levantaram e cederam seus respectivos lugares a pessoas de pele branca. A senhorita Parks falou não. Naquele momento, claro, uma mulher de 42 anos e tudo, começou na questão dos direitos civis, muito mais alinhado com a vontade da população. O próprio Martin Luther King, como líder dos direitos civis, abraçou a causa e deu no que deu. A gente tem aí a senhorita Parker marcada para a história, mas eu não poderia deixar aqui de citar a Claudette Calvin, que foi primeira, à frente do seu tempo, com apenas 15 anos. Lá também, em Alabama, em Montgomery, fez a mesma coisa que a senhorita Parks, 9 meses antes. No mesmo ano, mas 9 meses antes. De um facto histórico que um canalha desses quer trazer. Mas por que ele traz? Para poder chamar mulheres a essa causa. Para trazer conexão emocional para essa causa que não tem nada a ver com Débora. E como um canalha que agora ele traz nome da Etienne, a nova mártir que eles querem colocar, porque ela antes não era citada, a senhorita de Jesus não era citada por ninguém. Domingo agora até Bolsonaro a citou lá no Twitter, porque eles não têm mais a Débora para eles usarem como símbolo da suposta injustiça, da anistia que eles querem para o próprio capitão deles. Aí, para eles chamarem mulheres para essa causa, eles têm que usar uma outra mulher. Débora não tá, porque tecnicamente já está em casa, não está presa, encarcerada numa prisão, todavia está numa prisão domiciliar e, claro, não poderá, ou pelo menos não deve, né? Não deve ir na manifestação. Eles têm que usar outras mulheres, mulheres essas que eles nunca pagaram um advogado, que eles nunca ajudaram a família, mas que agora eles querem dizer que está sendo injustiçada. Nesse caso, o Nicolas diz que, inclusive, é só porque tinha aí um documento, né, que mostra que ela esteve em Brasília. Não, eu entrei no processo, como vocês podem ver aqui, e não é por conta disso. Lembrando que ela está indiciada. Se a pessoa é indiciada, é porque há indícios de crime. Ela ainda, na verdade, ela é indiciada, foi indiciada e é ré, mas ela ainda não foi condenada, porque tem direitos, ampla defesa, né, para discorrer o devido processo legal. Então, ela está se defendendo no processo. E como vocês podem ver aqui, no processo dela, ela é defendida pela Defensoria Pública, pelo Estado brasileiro. Não é família Bolsonaro que está custeando. Se ventilou, até agora pelo menos eu não vi, a petição, a procuração do advogado aqui, do novo advogado, mas está se ventilando na mídia
que o advogado da Débora também vai assumir essa causa, mas até agora, tecnicamente, pelo menos até o momento desse vídeo, ele não está aqui constituído oficialmente como advogado da senhorita de Jesus. Mas ainda assim, o Nicolas ele traz isso para tentar conectar emocionalmente com a audiência. Só isso. Ela está presa há 2 anos. Giovana, balconista, grávida de 8 meses. Chegou a Brasília no fim de tarde do dia 8, entre 17 e 18 horas. Ou seja, horas depois da baderna. Foi presa na manhã seguinte, perto do acampamento em frente ao quartel-general. A PGR admite que não há provas de que Giovana tenha participado dos atos. Uma das principais testemunhas, o motorista do ônibus que a levou a Brasília, que poderia comprovar que ela chegou apenas no fim da tarde, quando os atos já tinham ocorrido, não foi autorizada a testemunhar. Adivinha? Por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Porque isso é normal. Porque isso é normal, é questão de aceitar ou não uma testemunha. Com relação ao caso da Giovana, como eu não tenho o nome dela completo, eu não consegui trazer para vocês dados factíveis sobre o caso dela. Mas como um bom canalha que o Nicolas ele traz coisas soltas para poder simplesmente conectar a audiência com a narrativa que ele está querendo colar de injustiça. Lembrando que supostamente tem tantas mulheres presas, né? Tantas injustiçadas, mas ele traz 2 só. Nome de 2 só. Só 2. As outras, eu tenho 2 avaliações. Ou sequer ele as conhece, não pesquisou, não buscou lá a lista de todas as presas de 8 de janeiro, ou simplesmente tiveram essa ideia em cima da hora, já que a Débora não está disponível para ser utilizada a sua imagem, pensaram, nós temos 2 pessoas, a missionária de Maranhão e a dona Giovana. A gente vai pegar essas 2 pessoas, a gente vai colocar como injustiçada, essas 2 mulheres, já que a gente está convocando as mulheres para irem no evento e levarem o batom. Mas é só essas 2 que tem? Então, se tem só dessas 2 mulheres, por que não se ajuda essas mulheres com advogados e escritórios de advocacia que estão aí na pompa e na circunstância, a ribalta? Coloca para defender essas mulheres, mas não. A intenção é só para narrativa, é só para enganar os já enganados, é para fingir que faz uma coisa que não faz. Tanto assim que o próprio Nicolas falou que Deus não deu inteligência para brasileiro, que aí Deus deu QI baixo para brasileiro para proteger brasileiro. Agora me fala assim, olha, me fala aí o que é mais valia. Me fala aí, Marx, Engels. Pô, bom, em defesa do nosso povo brasileiro, a maioria também não vai saber o que é essa porra aí. tudo bem, justo. Mano, eu boto fé que... Eu acho que eu não sei quem que fala isso, mano, mas tipo assim, eu boto fé que a burrice ajudou o brasileiro a não ser de esquerda, porque ele não entende nem isso. Sacou? Ele fala assim, mano, que Marx, mano, vai merda, tá ligado? Mas valeu o cacete, mano, eu quero trabalhar, tipo assim. Sim, sacou? pior que isso é muito verdade, Não, tá é ligado? verdade, real. A nossa ignorância tá sendo um escudo divino. Um escudo, velho. É sério, mano. Aí Deus tem propósito em tudo, cara. Ele falou assim, eu vou criar o Brasil. Mas o anjo falou, tá, mas e aí, tem que colocar o QI aqui. Mano, bota lá embaixo mesmo, porque isso vai proteger ele, sacou? Palavras do Nicolas, tá, gente? Não da Ara. Flávio Beltrão, 58 anos, morador de rua. Ficou preso por 11 dias na Papuda. Sim, um morador de rua. Como isso é possível? Simples. Já que estava sem emprego, sem abrigo e sem dinheiro, passou a frequentar os acampamentos para conseguir alimentação e um local onde pudesse dormir. No dia seguinte, do dia 8, foi preso sem qualquer prova de que tenha participado de depredação, invasão ou organização de qualquer ato ilegal. Após 11 dias preso na Papuda, conseguiu liberdade com tornozeleira eletrônica. Mas o morador de rua teve de fazer uma pergunta óbvia ao juiz auxiliar do Moraes. Abre aspas. Não tenho endereço. Como vou carregar a tornozeleira? Como vou pagar a multa se não tenho nem dinheiro para comer? Isso mostra que muitos idiotas úteis, aqueles que não sabem que não sabem, ou aqueles que não sabiam que não sabiam, foram. Mas perceba que o morador de rua,
mesmo assim foi aceito lá na frente do quartel para fazer volume, e o morador de rua estava junto com a galera que foi preso lá em 8 de janeiro. Ele estava lá junto, ele não foi preso depois, ele foi preso em flagrante delito. Mas isso Nicolas não fala, porque ele quer botar a pecha de injustiça. Mas, palavras inclusive do próprio Nicolas, ele está em liberdade, com tornozeleira, mas foi concedido a liberdade. A pergunta que ele faz é óbvia, porque ele é morador de rua. Mas, por outro lado, a justiça não vai avaliar se ele é morador de rua ou se ele não é morador de rua. O que é avaliado é se ele cometeu uma violação, o ilícito penal. É isso que é avaliado. Ah, peraí, esse aí é doente mental, ele não cometeu crime. Não é isso que se avalia. Primeiro se avalia se cometeu ou não crime. Depois a gente se vê as outras possíveis atenuantes. Ezequiel Ferreira Luiz, pai de 6 filhos e condenado a 14 anos de prisão pelo STF. Motivo? A presença dentro de um prédio sem qualquer registro de que tenha destruído algo ou ameaçado alguém. A simples presença foi motivo de receber uma pena maior do que muitas aplicadas a traficantes, homicidas e estupradores. É claro que ele faz esse paralelo para tentar reforçar a narrativa de injustiça. A gente sabe que sim, as penas a gente pode, na minha opinião, a gente pode questionar. Eu inclusive já critiquei várias vezes aqui, não só a dosimetria das penas, como também o fato da competência desse julgamento ser do STF. Eu creio que deveria estar na primeira instância por várias razões. Essa galera não tem foro privilegiado e também para permitir possibilidades de recurso para essa galera. Então, a gente tem que olhar com calma e discernir que Nicolas tenta fazer esse paralelo para falar, tá vendo? Estupradores não tem essa pena, mas essa galera está sendo injustiçada, está se usando o Estado para perseguir esses pobres coitados que não fizeram nada. Não há inocentes presos ou réus ou que estão condenados ou que serão condenados no dia 8 de janeiro. Não há inocentes. A maioria da galera foi presa em flagrante. E muitos deles, inclusive, constituíram provas contra eles mesmos. Paulo Gabriel da Silveira, vendedor de bandeiras, chegou dia 8 às 21 horas em Brasília, vindo de Goiás. Comprou 10 bandeiras do Brasil para vender e pagar a pensão do seu filho. No outro dia... Gente, quem compra 10 bandeiras do Brasil para vender e pagar a pensão do seu filho? Pelo amor de Deus, é Nicolas colocando para falar, o patriota comprou bandeira para vender bandeira, mas era por um motivo altruísta, era para pagar a pensão. Pelo amor de Deus, não é verdade? Primeiro que um homem que tem responsabilidade de pagar pensão, que vende bandeiras, não acho que iria numa manifestação, participar numa manifestação que a própria Débora diz que em algum momento começou a ter lá muito vandalismo e está naquele meio ao ponto de ter sido presa em flagrante. Vendeu apenas 3 e em frente ao quartel-general foi preso, junto com outros manifestantes. A defesa apontou que o rastreamento do celular comprova que ele chegou em Brasília depois que tudo aconteceu e que jamais esteve nas cenas dos atos. Mesmo assim, foi levado a Papuda e passou 3 meses preso. É porque essas provas circunstanciais de celular, não sei o que, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a pessoa pode ter mais que um celular, tem muitas outras questões. É por isso que prova circunstancial, às vezes, ela não cola muito. É igual diz que me diz, sabe? Foi processado e agora condenado pelo STF pela prática do crime de associação criminosa. Todos esses estão sendo tratados como se fossem inimigos da democracia. Logo, no país que a maior apreensão de dinheiro em espécie foi feita na casa de Gedel Vieira, 51 milhões de reais. Foi condenado a 14 anos de cadeia.
e já está em prisão domiciliar. Logo no mesmo país que um condenado a 400 anos por corrupção, Sérgio Cabral, e fica preso menos de 7 anos e já está solto. Repara que ele traz essa história, mas eles estão soltos por quê? Por conta da legislação. Ele é um legislador. Eu nunca vi Nicolas apresentando nenhuma proposta, nenhum projeto de lei no sentido que torne uma emenda à Constituição, que torne essa questão de crimes de colarinho branco mais rigoroso. Eu nunca vi. Eles, inclusive, se protegem. Esses políticos, a elite política, eles se protegem. Daqui a pouco, eu não me surpreenderia de ver Nicolas tomando um vinho, um champanhe com o Sérgio Cabral. Mas ele fala isso para poder provar na tese que ele está tentando demonstrar de que sim, que a galera, né, como por exemplo Gedel, Sérgio Cabral, estão aí soltos. Só que Sérgio Cabral teve um devido processo legal. Eu acho que ele deveria ficar preso mais tempo, mas nós também temos no nosso Código Penal, a pessoa cumpre 1/6 da pena, vai para a liberdade provisória, condicional, enfim. Então a gente tem que entender todas essas questões para depois não ficar usando dessas informações na canalice, como eu acho que é o caso do Nicolas. Tem proporcionalidade nessas condenações? Proporcionalidade não. Proporcionalidade a gente pode falar que não. Mas a gente tem que lembrar que Alexandre de Moraes não tirou essas penas da cabeça dele. Ele tirou no diploma legal. Inclusive, eu repito, na Lei 14.197 de setembro de 2021, está lá muito taxativo. Golpe de Estado e a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Golpe de Estado de 4 a 12 anos e a abolição violenta do Estado Democrático de 4 a 8 anos. Então, não é que se inventou essas penas, porque essa lei que revogou a LSN de 83, a Lei 7.170, essa lei, além de demonstrar o que seriam esses ilícitos penais, essa lei também faz o quê? Mostra como que essa galera vai ser julgada. Então é a canalice do Nicolas. Mas deixa eu esclarecer ainda mais. Já está bem claro que a justiça tem lado. E se você usar vermelho, tudo bem. Mas se não, tem uma má notícia para você. Em 2006, o MST invadiu e depredou a Câmara. Condenados? 0. Em 2017, o protesto Ocupa Brasília reuniu 45 mil manifestantes de esquerda contra o Temer. Nesse dia, a sede de 3 ministérios foi incendiada e houve depredação em 8 prédios. Condenados? 0. Em 2018, o prédio da ministra Carmen Lúcia foi pichado por integrantes do MST. Sabe qual foi a condenação para eles? 0. E você sabe por que não houve condenação para essa galera? Porque não existia a lei 14.197 de 2021. Não existia. Essa lei de 2021. Essa lei que permitiu que Alexandre de Moraes julgasse essa galera no crime multitudinário, no crime de multidão, e permitiu que essa galera fosse condenada por tentativa, por abolição ao Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, é uma lei, eu tenho tela aqui impressa, de 2021. Vocês estão entendendo? Então não tem como essa galera nessa época ser condenada ou julgada, porque essa lei foi Bolsonaro que promulgou. Primeiro, 14.197, 1º de setembro de 2021. Eu tô cansada de falar sobre essa lei aqui. Dos crimes contra a soberania nacional, atentado à soberania. Aí, essa aqui eu nem vou falar porque não houve atentado à soberania, mas eu vou no capítulo 2 dessa lei, dos crimes contra as instituições democráticas,
que teoricamente é isso que a MTST fez, pelo menos nessa hora que Nicolas está citando, que eu sei que a MTST já fez muitas manifestações, que na verdade, não vou me corrigir, que não é manifestações, já participou de muitas situações ou eventos violentos, sim, que a gente tem que repudiar, de invasão, de quebra-quebra, que pode ser enquadrado em outros tipos de crimes, não nesses que Nicolas está tentando colocar. Por que eu digo isso? Na questão com relação ao Temer, a própria ministra Carmen Lúcia, nessa época nós não tínhamos a Lei 14.197 sancionada. Então, crimes contra as instituições democráticas, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentar com emprego de violência ou grave ameaça abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Poderes esses, o quê? Legislativo, executivo e judiciário. E a galera foi lá na praça dos três poderes, desses três poderes constituídos. Pena, reclusão de 4 a 8 anos, além de pena correspondente à violência. Golpe de Estado. Tentar depor por meio da violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído. Reclusão. Pena, reclusão de 4 a 12 anos, além da pena correspondente à violência. Dos crimes contra o funcionamento das instituições democráticas no processo eleitoral. Impedir ou perturbar a eleição ou a aferição do seu resultado mediante violação indevida de mecanismos de segurança do sistema eletrônico de votação estabelecido pela Justiça Eleitoral. Pena, reclusão de 3 a 6 anos, mais multa. Dos crimes contra o funcionamento dos serviços essenciais. Destruir ou inutilizar meios de comunicação ao público, estabelecimentos, instalações ou serviços destinados à defesa nacional com o fim de abolir o Estado Democrático de Direito. Ou seja, Nicolas não fala nessa hora que ele critica, na minha opinião, de uma forma até clara, a violência que é empregada pelo MTST, que a gente sabe que é essa violência, só que ele usa da canalice porque ele esquece de dizer que nada disso foi com o fim de abolir o Estado Democrático de Direito. E nada disso poderia ser enquadrado nessa lei porque foi antes dessa lei. Ou seja, não retroage, a lei não retroage para prejudicar o réu. No direito é isso. Então, ninguém vai ser condenado por um crime que ele cometeu antes da existência da lei que punia aquele crime. Vocês entenderam? Então, ele usa, uma vez mais, da canalice. Estava o STF para condená-los a 14 anos de prisão. Percebe? Não há justiça, muito menos senso de proporção nas condenações. É mera e pura vontade de acabar com a vida de pessoas. Mas, Nicolas, você vai passar pano só porque é do seu lado agora? Claro que não. O dia 8 foi um dia lamentável para o nosso país. Quebradeira e desordem nunca fez parte de nenhuma manifestação da direita. O que nós queremos é simples: justiça. E justiça é punir sem vingança, mas dar a cada um o que é seu, nem mais nem menos. O Brasil já anistiou torturadores e corruptos. Negar perdão a manifestante é escolher punir só o que tem menos poder. Ou coloca todos os envolvidos da esquerda, que já fizeram o mesmo na cadeia, ou solta os da direita para ficar igual os da esquerda. O que não dá é punir uma torcida que cometeu algo e a outra torcida que já fez o mesmo repetidas vezes, nunca ter punição. E por quê? Porque o juiz é do time deles. Aí não dá. Anistiar os presos do dia 8 não é absolver o caos, é reconhecer que a justiça não pode ser seletiva, quando a democracia também errou no seu próprio espelho. Veja que Nicolas, ele tenta colocar de que essa galera não está sendo punida, a galera da esquerda, da mesma forma que o da direita está sendo. Perceba que há um ato falho aí, porque tecnicamente a questão do Nicolas não é com a injustiça dos que estão presos em 8 de janeiro. Não é.
A questão do Nicolas é porque os MTST não estão. Porque se condenar e prender MTST, então não tem problema, não precisa nem de anistia para essa galera. Palavras do Nicolas. É essa conta que eles fazem. Não é sobre Débora, sobre Giovana, sobre Eliane, não é sobre essa gente. Porque ele diz claramente, se for para ser igual para igual, se for para dar a mesma punição, aí beleza. Mas o juiz é do lado deles, mas ele esquece de dizer que não, que nessa época não tinha essa legislação que poderia punir isso que ele está pedindo que se puna. E quando, um pouco antes dessa fala, ele diz que foram anunciados torturadores, aí eu te falo, onde que se pauta ou não anistia? Não é no Congresso Nacional? É por que está se trazendo essa responsabilidade para o povo nas ruas, buscando essa manifestação? Porque o que eles buscam, o que essa galera, Nicolas e o entorno querem, é anistia para o Bolsonaro. É isso que eles buscam. Porque ninguém que tem minimamente entendimento das coisas não vai achar que é razoável, que é concordar com isso de que para lutar para anistia precisa ir na manifestação, porque a anistia é algo que é da prerrogativa, da competência do Congresso Nacional. Por que eles não estão resolvendo lá? Por que eles não estão conseguindo articulação política para isso? Lembrando que o PL tem a maior bancada. Lembrando que o PL apoiou tanto o Hugo Mota na Casa Baixa quanto o Columbre no Senado Federal. Então, essa conta, esse cálculo que não fecha. Por que precisa chamar o povo para essa luta? O povo que já tem tantas coisas, tantas batalhas suas para resolver, por que colocar o povo como para-choque de político? Por quê? Porque eles não estão nem aí para o povo. Eles estão aí só para cálculos eleitoreiros, eles estão aí só para aquilo que convém a eles exatamente. E principalmente, eles não estão nem aí para esses pobres coitados do 8 de janeiro, que a maioria está sendo defendido pela Defensoria Pública do Brasil. E não por advogados que essa galera constituiu, que o gabinete dessa galera constituiu. Então, é esses deputados que vêm ao público pedir para você ir com seu batom numa manifestação, sendo que até agora eles não pagaram advogado para ninguém. De gente que eles também convocaram, conclamaram para ir, mas eles não foram. Todavia, agora nessa manifestação, eles vão porque, claro, em outro contexto, não há atentado ao Estado Democrático de Direito, nem tentativa de golpe de Estado, nada disso, mas eles vão lá para cálculos eleitoreiros e para manipular a galera. E não vão para tentar lutar para anistia de ninguém, porque Nicolas foi bem claro no final da fala dele. Se for para prender também a galera do vermelho, da esquerda, aí tudo bem, deixasse esse povo mofar na cadeia, deixa esses idiotas úteis presos. Ué, houve baderna, houve quebra-quebra, não foi? Não foi o que ele disse? Então não, a questão não é anistia para falar eles são inocentes ou anistia para falar que eles são presos políticos. É só anistia para fazer briguinha política de nós contra eles tóxico. Para falar, tá vendo? A galera fez isso e não foi punida. Por que a direita tá sendo punida? Por conta dessa lei 14.197. Por isso. Um dos motivos, não todos porque a maioria foram pelo menos acusados de 5 crimes, mas pelo menos 2 é por conta dessa lei. Pelo menos 2, repito, golpe de Estado, pena de 4 a 12 e abolição do Estado Democrático de Direito, o que? De 4 a 8, que Bolsonaro sancionou. Mas a galera ainda assim prefere ficar idolatrando político. Eu não duvido que muita gente vá na manifestação de 6 de abril agora, mas sinceramente eu espero que a galera escolha as suas próprias batalhas, que a galera foque nos seus projetos de vidas,
de vida, nas suas famílias, e foque no Brasil, mas de maneira sábia, com entendimento histórico e atual, para se posicionar da maneira mais apropriada, para cobrar, mas sem ser necessariamente para choque de político. Mas vocês já sabem, aqui no meu canal é sem canalice nem oportunismo. Au revoir.